Olá, seja muito bem-vindo, você que acessou esse vídeo. Eu quero deixar aqui o testemunho da minha vida, o meu testemunho, aquilo que o Senhor fez na minha vida, aquilo que eu era, aquilo que eu fui e aquilo que eu sou hoje. Graças a Deus, hoje eu tenho uma vida transformada, mas a minha história, ela não é uma história muito boa. Tem coisas da minha vida que eu gostaria de apagar da minha memória, mas o Senhor não deixa, que é para eu me lembrar sempre de onde Ele me tirou e o que Ele fez na minha vida. Eu quero deixar aqui um versículo que é o marco da minha história. Esse versículo, ele entrou no meu coração quando eu me converti e eu carrego esse versículo comigo até hoje. Está registrado no Evangelho, segundo escreveu João, no capítulo 8 e no versículo 32, que ele diz o seguinte: E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eu sou de uma família numerosa, nós somos 12 irmãos, eu sou o nono filho dessa família, meus pais sempre servindo a Deus, todos nós fomos criados na igreja, eu também aprendendo a palavra do Senhor desde os meus primeiros passos, e fui assim até meus 14 anos. Quando eu cheguei com 14 anos, eu decidi que eu não queria mais ir para a igreja. Meu pai e minha mãe, eles respeitaram a minha escolha, e eu me lembro que meu pai falou assim: olha, Silas, a nossa parte nós fizemos, né, e levamos você. Agora nós não podemos mais. E a Bíblia diz que não é por força nem por violência, é pelo Espírito de Deus. E daqui por diante estaremos orando por você. E hoje eu estou aqui para relatar, né, o que a Bíblia diz, que a oração de um justo, ela pode muito em seus efeitos. E a oração dos meus pais me deram a condição de estar aqui hoje testificando do que é a palavra de Deus na vida de uma pessoa. Eu quero relatar aqui alguns livramentos que o Senhor me deu por conta ainda da minha desobediência, né? Porque eu cresci ouvindo a verdade. Aí depois eu dei as costas para a verdade e fui atrás da mentira. É o mundo, ele é uma mentira. E eu fui atrás disso. Na época os colegas já faziam uso de drogas, já tinha bebedeira, já tinha aqueles bailinhos. E aquilo me atraía muito, né? E eu senti o desejo, senti a vontade de ir conhecer aquelas coisas. E eu fui e dali por diante eu não passei mais um fim de semana sem bebida, sem drogas, né? Ou tinha uma coisa ou tinha outra, mas eu não passava um final de semana sem essas coisas. E eu lembro que ali na adolescência, ali 14, 15 anos, nós arrumamos uma confusão com o rapaz, uma briga, né? E essa briga, ela teve revanches e ganhou uma proporção muito grande. Depois esse rapaz, ele se tornou um criminoso muito perigoso, ele já tinha assassinado algumas pessoas. E agora ele dizia que o próximo a descer a sepultura era eu. Eu era o alvo dele, ele queria porque queria me matar. Foi atrás na escola, atrás de mim, e vivia andando lá, procurando para me matar. Eu lembro que numa sexta-feira que eu saí da escola, nós paramos em frente à casa de um amigo ali numa rua próxima da minha mãe. Estávamos conversando quando aquele rapaz saiu de uma viela, a poucos metros à nossa frente, e ele já saiu chamando pelo meu nome, me procurando, né? Cadê, cadê, cadê? E eu na frente dele, assim, ele não me via. E num momento, assim, parece que ele caiu em si, que eu estava ali, ele enfiou a mão na cintura para tirar uma arma. E quando ele pegou aquela arma, a arma caiu da mão dele. E foi o tempo que deu para a gente correr e sair daquele momento ali de medo, de pavor. Mas depois eu julgava, ele não me viu porque estava muito louco, estava cheio de droga. Na verdade, hoje eu sei, né, que era livramento de Deus na minha vida por conta das orações dos meus pais. E eu seguia a minha vida. Para mim, o homem nascia com o dia para morrer. Então eu não me precavia quanto a isso. Eu pensava dessa maneira: a gente nasceu e vai ter um dia para morrer, o meu dia vai chegar e eu não vou tomar cuidado. Né? E curtia a minha vida ali, adoidado, né? Eu e os colegas. E foram sucessivas as vezes que o Senhor teve misericórdia da minha vida e me livrou da morte. Eu não vou relatar todas, mas eu vou relatar algumas, as principais. Uma outra vez, nós ficávamos, nessa época eu não lembro a idade que eu tinha, por volta de 18 anos, nós ficávamos, tinha um colega nosso que tinha um boteco, né, numa rua, na rua Timbó, e a gente ficava ali na sexta-feira até meia-noite, meia-noite e meia, depois o colega fechava o bar, descíamos todos e cada um ia para sua casa. E numa sexta-feira aconteceu algo diferente. Tinha um outro colega que ele vinha de um bairro vizinho, e geralmente quando ele vinha, ele dormia na minha casa. E aí naquela noite ele chegou para mim e falou: olha, Silas, eu não estou afim de dormir aqui hoje, eu queria ir para minha casa. Vamos comigo até o ponto de ônibus. Isso era por volta de 20 para meia-noite.
vamos comigo até o ponto e de lá você vai embora. E eu fui até o ponto com ele, ele pegou o ônibus, foi embora e eu fui para minha casa. No outro dia, eu fui até a casa da minha cônjuge, ela é minha cunhada, na época eu namorava com meu irmão. Fui lá, levou um objeto que eu não lembro o que era, e ela me disse lá, Silas, você ficou sabendo o que aconteceu à noite? Eu falei, não, o que? Ela falou, você estava onde essa noite? Eu falei, eu estava lá no boteco, lá do nosso colega. Ela falou, que horas que você saiu de lá? Eu falei, você é por volta de 20 para meia-noite. Ela falou, então, os outros que ficaram para sair mais tarde, na hora que eles desceram a rua, foram abordados por 3 elementos armados e efetuaram vários disparos. Eu falei, meu Deus, que coisa louca é essa, né? E depois fui tomar ciência da história. Foi uma coisa brutal que aconteceu e infelizmente, nós perdemos 2 colegas. E eram 2 colegas trabalhadores, eram 2 colegas que não eram envolvidos com crime, houve ali uma fatalidade muito grande e a dor foi muito grande para a família, até para nós como amigos. E eu lembro que no velório de um deles a mãe chorava e dizia, meu Deus, que mundo é esse? Por que fizeram isso com meu filho? Uma pessoa tão boa, um rapaz trabalhador. Mas eu pensava, olha, o que é a vida, né? Hoje foi ele, amanhã vai eu. E eu tinha isso na minha cabeça. Eu imaginava, uma hora ou outra, minha mãe também vai passar por essa situação. E seguia vivendo a vida, curtindo a vida doidado, e Deus sempre com a sua mão me guardando, me guiando. Uma outra vez eu me lembro que nós costumávamos descer o litoral, para o litoral, ali na praia de São Lourenço, litoral norte de São Paulo. Então nós íamos até Mogi das Cruzes, lá pegávamos o ônibus, né, para descer até São Lourenço. E eu lembro que numa dessas vezes que a gente foi, nós passamos a noite inteira bebendo, quando foi de manhãzinha fomos para a rodoviária, pegamos o ônibus, estávamos descendo e quando o ônibus pegou a serra, começou a me dar um medo, um pressentimento ruim. Eu pressentia que algo ruim estava por acontecer. E eu falei com os colegas, né, o que estava acontecendo e eles começaram a zombar de mim, eles diziam, você está com medo porque veio, bebe mais que isso passa. E eu fiquei ali apreensivo, parado ali, curtindo aquele medo, aquela coisa ruim. E na rodovia Mogi Bertioga tem um determinado ponto dela, na serra, que ele tem uma chapada, tem um morro, ele tem uma chapada, sobe e aí torna a descer a serra de novo. E naquele momento ali o motorista reduziu as marchas do ônibus e ele conseguiu parar o ônibus. E ele então se voltou para os passageiros e disse, olha pessoal, eu não falei nada para ninguém entrar em pânico, mas desde que eu peguei a serra eu estou sem freios. E aquilo ali foi um pavor para todos nós que estávamos ali. Os colegas olharam para mim assustados e realmente foi um temor muito grande. Se aquele ônibus tivesse caído numa ribanceira ali, certamente hoje eu não estaria aqui. Mas foi o Senhor mais uma vez me livrando, não só a mim, mas os meus colegas. Estávamos em 5 e todos eram filhos de crente. Todos os pais eram cristãos. Hoje, na época que eu estou relatando esse testemunho, esses colegas também já se converteram ao Evangelho e isso me traz muita alegria. E nós fomos para a praia, chegamos lá e contamos para os demais o que havia acontecido, né? Bom, aquele medo durou por algumas horas, depois passou, acabou e vamos curtir a vida de novo e vamos dar seguimento, né? E aí uma vez, eu tenho um sobrinho que ele tem a mesma idade que eu. Nós temos 21 dias só de diferença. E nós dois saímos juntos para balada, para bebedeira, o que um fazia, o outro fazia também. E eu me lembro que uma vez meu sobrinho pegou o carro do pai dele. Nessa época meu sobrinho estava nós estávamos prestes a completar 18 anos. E íamos para um aniversário. Nós fomos até o centro da cidade, de Santo André, onde nós morávamos. E dali nós fomos tirar dinheiro para abastecer o carro. E quando chegou na fila do caixa eletrônico, encontrei um amigo meu lá. Dali nós fomos para um barzinho no centro de Santo André. Dali nós fomos para São Caetano. E quando deu por volta de meia-noite, não sabíamos mais onde estávamos, de tanta droga e álcool. E o meu sobrinho, naquela situação, ainda assim, dirigindo aquele carro. E ele avançou um farol vermelho e um carro na transversal bateu no carro que nós estávamos. E o carro capotou lá no meio da rua, amassou tudo. E foi um acidente terrível. Mas, pela graça de Deus, nós estávamos em 5 dentro daquele carro. E nós saímos de lá de dentro ilesos, sem nenhum arranhão. E meu sobrinho foi que passou um pouco mal. E ele foi socorrido para o hospital. E eu estava ali do lado do carro, vendo os bombeiros que iam desvirar o carro, né? E de repente parou um rapaz com uma Kombi. Ele chegou para mim e perguntou quantos que morreu dentro desse carro. Eu falei, não morreu ninguém não. Ele falou, como? O estado desse carro? Eu falei, não morreu.
O rapaz olhou para mim indignado, mas como que não morreu? Olha o estado desse carro. E eu disse para ele, não morreu, cara, não morreu, porque eu estava dentro desse carro. E esse cara olhou para mim com os olhos arregalados e disse para mim, olha, você nasceu de novo, cara. E entrou na perua e foi embora. E eu fiquei pensando ali, realmente, né, foi um livramento muito grande. Depois passou aquela noite, no outro dia, estávamos nós lá contando as histórias, dando risada, e aquele perigo já havia passado, já não tinha mais risco de nada e continuávamos vivendo a vida. Até que chegou uma vez, eu estava tinha uma avenida próximo da onde minha mãe morava, a Avenida Sorocaba, e eu estava lá na calçada com um colega no domingo à tarde, eu estava tomando cerveja ali com ele, ficamos ali a tarde toda bebendo, 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 estávamos no horário de verão, e eu lembro que quando começou a escurecer, eu estava de bicicleta, e eu peguei a bicicleta e desci, e sentido a minha casa. E eu só lembro que eu montei na bicicleta, e não me lembro de mais nada, eu só lembro que eu acordei no outro dia no hospital, todo amarrado numa UTI de um hospital, sem saber o que havia acontecido. Aí vieram me trazer a notícia, o médico, o pessoal, minha mãe que foi lá me visitar. Eu havia sofrido um acidente com a bicicleta. Eu entrei na frente de uma Kombi, essa Kombi me atropelou e eu tive um traumatismo craniano. E eu fiquei ali numa situação delicada ali, por, se não me falha a memória, 12 dias na UTI. E depois que eu melhorei, deu uma melhorada, né? Aí o médico chegou para mim e falou: olha, você tem um coágulo de sangue na cabeça, você teve fratura de têmpora e nós vamos precisar fazer uma cirurgia. E no dia do acidente, o colega que viu, que presenciou o acidente, ele correu na minha mãe para dar a notícia, dizendo que eu iria morrer, que eu não voltava do hospital vivo, porque saiu sangue pelo ouvido, pela boca, pelo nariz, eu perdi muito sangue. E o colega chegou na minha casa lá em prantos, falando para o meu pai, para minha mãe: o Silas vai morrer, o Silas vai morrer, porque é a situação em que ele me viu. Né? E quando meu pai e minha mãe foram para o hospital, chegaram lá e eu estava com vida, né? E agradeceram a Deus por eu estar com vida. E meu pai, de novo, minha mãe falou: nós vamos continuar orando por você. E dali a alguns dias eu precisei fazer cirurgia para tirar o coágulo da cabeça. E o médico chegou para mim e falou: olha, Silas, a cirurgia que nós vamos fazer em você, eu estava lúcido, né? É uma cirurgia muito delicada. Nós vamos mexer na tua cabeça, no cérebro. E existe três possibilidades. Você sair de lá ileso, com vida, sem nenhuma sequela. Você pode sair de lá com uma sequela para o resto da vida, ou você pode sair de lá morto. Aquilo, o medo tomou conta de mim, e o médico disse para mim: olha, Silas, eu como médico, eu garanto a minha parte, mas a vida não me pertence. Você acredita em Deus? Eu falei: sim, eu acredito. Então eles rasparam a minha cabeça e colocaram numa cadeira de roda e fui em direção àquele centro cirúrgico. E aquilo foi um caminho tenebroso para mim, porque o medo tomou conta de mim, o medo da morte, o medo de morrer. E eu sabia que se eu morresse ali, eu morreria sem salvação, porque eu havia dado as costas a Deus. Então eu fui ali pensando, em pensamento, falando com Deus. Eu falei: Deus, se o Senhor me der a oportunidade de sair daqui com vida, eu vou mudar a minha história. Eu vou largar tudo que eu estou fazendo e vou mudar a minha história. E ali eu fui para o centro cirúrgico, fiquei anestesiado por 12 horas, a cirurgia durou em torno de 5 horas e meia, mais ou menos, e quando eu retornei de novo lá na UTI, eu estava com uma sonda, né, na cabeça, no lugar onde foi feita a cirurgia, ainda estava saindo com água da minha cabeça, e o médico chegou para mim e falou: olha, Silas, a tua cirurgia foi um sucesso, né, deu tudo certo, você está bem, fora de risco de morte, fora de risco de sequelas, deu tudo certo. E esse médico falou para mim, falou: olha, rapaz, mas dê valor à sua vida, porque você passou por um fio, você esteve com um pé na sepultura. Então eu tomei aquilo ali para mim e falei: eu vou mudar minha história, eu vou mudar minha vida. E o dia que eu saí do hospital, eu tive alta no sábado, quando foi no domingo, eu estava ali na casa da minha mãe, algumas pessoas vindo me visitar, meus amigos. De repente chega uma jovem, amiga da minha mãe, da Assembleia de Deus, uma jovem que tinha a mesma idade que eu. E essa jovem, ela chegou para mim e falou: olha, Silas, eu vim aqui para te dizer algo da parte de Deus. Você não morreu nesse acidente, porque Deus tem uma grande obra na tua vida. Aquilo entrou no ouvido, só no outro. Eu falei: os crentes falam isso para todo mundo, não vou ligar para isso não. E realmente, irmão, 2 semanas depois, eu ainda estava com um ponto na cabeça. Olha a situação. Estava eu de novo embriagado, usando drogas, andando na garupa de moto dos colegas, sem capacete. Hoje eu penso: meu Deus, como eu era inconsequente, como eu não tinha juízo. Mas o Senhor, o amor de Deus era muito grande pela minha vida.
E os anos foram se passando e eu naquele ritmo, a vida ali não adiantava ninguém falar do evangelho para mim, da palavra de Deus. Eu estava bem daquele jeito, estava curtindo a vida, para mim estava bom, excelente do jeito que eu estava vivendo. E continuava e o Senhor sempre dando livramento, sempre cuidando de mim, mas eu estava nem aí para nada, eu queria mais era curtir a minha vida. Até que uma vez eu me envolvi com uma jovem e teve um princípio de um namoro, depois esse namoro não deu certo, foi um para cada lado. E essa jovem arrumou um outro rapaz, começou a namorar com ele, e esse rapaz ele se envolveu com crime. Ele se envolveu com crime e depois ele foi preso. E aí essa moça engravidou, teve um filho dele, e passou-se alguns dias, essa moça começou a vir atrás de mim de novo, e nós começamos a sair. Essa é uma área da minha vida também, que o adversário trabalhou demais, na minha vida sentimental foi uma destruição só. E essa moça começou a vir atrás de mim de novo, né? Mas eu fazia tudo nas escondidas, eu não mostrava para ninguém. E aí um dia eu soube, né, teve a notícia que tentaram matar ela. E aí alguém que conhecia a minha vida, conhecia a vida dela, chegou, um senhor, né, da rua lá chegou para mim e perguntou se eu sabia por que tentaram matar ela. Eu disse que não sabia, não tinha a menor ideia. E ele falou, olha, o rapaz, né, o truta dela que está na cadeia, está com AIDS, que pegou dela e por isso que ele mandou matar ela. E aí eu saí daquele momento ali, o mundo desabara sobre a minha cabeça. Eu saí dali pensando agora, meu Deus, o que eu fiz da minha vida? Que buraco que eu me enfiei? Eu prometi que eu ia mudar minha vida quando eu saí do hospital, não mudei. E agora eu estou todo emburacado, agora eu estou contaminado, eu estou infectado por uma doença que não tem cura. Hoje, no ano de 2014, é o ano que eu estou contando esse testemunho, a medicina avançou bem nessa área aí com HIV, mas na época não. Há quase 20 anos atrás, não tinha recursos. Eu me lembro de homens aí que pegaram o vírus HIV, o Cazuza, Fred Mercury, Renato Russo, pessoas que tinham até condição financeira, mas o recurso da medicina era limitado, e pessoas que morreram com esse vírus. E agora eu me via nessa situação. E eu fiquei pensando ali, o que eu fiz da minha vida, meu Deus. Aí eu pensava, repensava. Poxa, tantas oportunidades que eu tive na vida de mudar minha história, Deus me livrou tantas vezes. E eu pensava, Deus, por que eu não aproveitei a minha chance? Por que eu não aproveitei a minha história? E aí eu quero relatar algo que me vinha na lembrança, uma passagem bíblica que está escrito em Eclesiastes, no capítulo 12, se não me falha a memória, quando a Bíblia diz assim: lembra-te do seu Criador no dia da sua mocidade, antes que te venha os maus dias, em que dirás, não tenho neles contentamento. E esses maus dias chegaram na minha vida. Eles chegaram na minha vida e aquilo foi muito amargo. Eu fazia planos para ir num hospital, fazer exames para ver se realmente aquilo era verdade ou não, mas eu ia até o ponto de ônibus, eu não tinha coragem. Eu voltava para casa, eu não tinha coragem. E ali eu começava a pensar, se isso for verdade, eu não vou contar para minha família. Vai ser um desgosto muito grande. Minha mãe gerou 12 filhos, 11 tiveram uma vida normal e eu destruí a minha. Poxa, agora eu não vou poder dar um neto para minha mãe, eu não vou poder ter um casamento, eu não vou poder ter aquilo que os meus irmãos têm. E aquilo me trouxe muita angústia, muita tristeza, uma depressão terrível. Nessa época, meu pai e minha mãe, eles estavam morando em São Carlos, na cidade de São Carlos. E eu estava com a minha irmã em casa. A minha irmã passava a maior parte do dia trabalhando. E eu ficava sozinho. Nessa época eu já não trabalhava mais. Aí que eu comecei a usar mais droga, aí que eu comecei a beber mais. Aí parece que eu entrei mesmo num buraco sem fim. Parece que eu entrei num poço que dali eu não sairia nunca mais. E eu me lembro que depois de alguns anos, minha mãe contou um testemunho para mim. E nessa época, justamente nessa época, ela estava uma vez